Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, bênçãos de Deus, estamos aqui novamente, agora já no segundo trimestre 2024, BT Dominical Ordenanças Bíblicas. Nós teremos falado nesse trimestre sobre esse tema fantástico, onde nós vamos ver muitos pontos doutrinários fundamentais para a vida cristã. Hoje a lição número 1, ordenança para crer e descer as águas batismais. Esse é o nosso tema de hoje e nós já vamos para o texto áureo, onde diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E a verdade aplicada, o batismo em água, ser uma ordenança de Jesus, aponta para a nossa união com Cristo. Então, hoje, vamos falar das ordenanças para crer e descer das águas batismais. Aliás, se você está aí a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde nós todas as semanas colocamos materiais da escola bíblica e outros materiais, e nós temos centenas de materiais aí para você usar gratuitamente, ok? Vários temas bíblicos nos temos aí e também não bíblicos, tá? Para você ser edificado. E se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, sua curtida e compartilhe com mais pessoas. Então, vamos aqui. Nós temos 3 objetivos nesta matéria, nessa lição de hoje. Ressaltar o simbolismo do batismo, mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se, explicar que a salvação é para quem crê em Jesus. Referência a Mateus 3, versículos 13 ao 17. Por favor, você vai ler aí, tá? Que eu já vou para o nosso comentário. O batismo nas águas é um ato simbólico, importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como o velho homem ou o velho Adão. Além disso, ao emergir na água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme descrito em Romanos 6, 3 e 4. Bom, antes de tudo, meus irmãos, vamos deixar bem claro aqui esses pontos. Eu deixei em negrito para você, ou em branquito, né, que destaca mais, tá? Que o batismo, antes de tudo, é um ato simbólico, tá? O batismo não te salva, o batismo é para a pessoa salva, tá? O batismo, quando a gente é batizado, tá? Nós estamos simbolizando também a ressurreição nossa em Cristo. Nos fazemos participantes da ressurreição em Cristo, mas isso simbolicamente. Quando você aceitou Jesus, você já está salvo, tá? Você já nasceu de novo, você já é nova criatura e você já está ressuscitado juntamente com Cristo. Na hora que a pessoa aceitou Jesus, crendo no coração, confessando com a boca, já está pronto, tá? Já é nova criatura em Cristo Jesus. Bem claro. Então, que é um ato simbólico. A salvação é para quem crer em Jesus. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Crer é confiar, conhecer, confessar, obedecer. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra crer, no grego, pisteu, admite vários significados, sentidos, dentre outros, ter fé em ou
com respeito a uma pessoa ou coisa, acreditar, confiar, especialmente confiar no próprio bem-estar a Cristo. Você entregar, tá? Então, crer aqui, tá? É nós confiar no Senhor, acreditarmos que Ele está falando a verdade. Eu, em algumas aulas, já falei, tá? Mas vamos repetir aqui também, que o que nos liga a Deus é o crer. Quando não creio, nos desliga de Deus. Assim foi com Adão e Eva. Quando eles não creram naquilo que Deus lhes disse e acreditaram no que Satanás lhes disse, romperam o relacionamento com Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou ato de crer é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, é enfatizado que para aqueles que recebem e creem em Jesus, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma transformação que não depende de origens humanas ou vontades físicas. Crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Então, bem claro aqui, conforme o texto de João 1 e 12, tá? Todo aquele que crê, tá? É feito filho de Deus. Deus lhe faz seu filho, tá? Isso independente, uma transformação que não depende de origens humanas, tá? Nenhum ser humano pode conquistar uma posição de filho de Deus porque ele vai fazer algo, ou vai jejuar, ou vai orar, ou vai andar de joelhos, não importa. Nada pode fazer que você seja um filho de Deus se não crer em Jesus Cristo, e aí Deus te faz filho de Deus, tá? E esse crer deve ser um ato contínuo. Esse crer que salva um ser humano, uma pessoa, não é porque creu há muito tempo atrás. Por exemplo, eu criei em Jesus, aceitei Jesus em 1986. Mas não é essa fé que me salva a fé de hoje. Se eu estou crendo hoje. Isso é muito importante, tá? Porque o verbo de João 3,16, para que todo aquele que nele crê, né? O crer aí é algo contínuo, atualizado, tá? Crer e confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo e reflexão das Escrituras Sagradas. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. Veja, meus amados irmãos, fé não é só quando, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Esse é um passo. O próximo passo é você acolher essa palavra a ponto de praticá-la. Tá? Só ouvir não resolve. Temos que crer com o coração e confessar com a boca, ou seja, de alguma forma manifestar essa fé. Algum comportamento diferente daquilo que tinha antes de aceitar Jesus, tá? Em Mateus 7, Jesus disse que após aquele sermão lindo que ele termina do sermão do monte, Jesus disse: olha, quem ouviu essas palavras e não praticar é semelhante a alguém que edificou a casa sobre a areia. Tá? Então, crer é mais do que simplesmente consentimento. Eu creio. Não. Se não gera comportamentos, ainda não crê. Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna.
Deus, em seu amor incomensurável, ofereceu seu Filho unigênito para que todos os que nele creem não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. Esta oferta de salvação, conforme expresso em João 3, 16 ao 19 e Tito 2:11, está disponível para todos, sem exceção. Bom, é interessante e importante nós pensarmos aqui que a mensagem central da salvação é que crer em Jesus é essencial para evitar a condenação. Veja, todos nós já nascemos em estado pecaminoso. Todos nós já nascemos condenados. Então, quando eu não creio em Jesus, não aceito Jesus como Salvador, eu permaneço condenado. Não tem como eu ser salvo. Somente quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, aí sim eu tenho a vida eterna. É uma oferta de salvação, é um presente a salvação. Tá? Nenhum presente será teu a não ser que você aceite esse presente. Batismo, sepultamento de pecados. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é um símbolo público de conversão. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Batismo vem do grego baptizo, que significa imergir ou submergir e mergulhar. O batismo por imersão, na descida às águas, simboliza a morte do crente para o pecado e o sair da água, sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Tá bem importante isso. Então, quando a pessoa é mergulhado, é um símbolo, uma simbologia daquilo que aconteceu quando ele aceitou Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, conforme o texto de Romanos 8 e outros textos, tá? Nós já fomos batizados em Cristo Jesus. Isto é, nós já somos um com ele. O batismo em água é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja, que, com maturidade e equilíbrio, conduzirão para o melhor momento. Então, a Bíblia não deixa muito claro sobre idade, mas deixa claro de nós termos consciência, porque é para aquele que crê. É uma decisão que deve ser tomada, tá? E quando a pessoa toma essa decisão, né, a igreja, tá, normalmente vai levar ele a um discipulado. Depois do discipulado, tá, ele vai ser conduzido aí sim para o batismo. Batismo, então, é um símbolo público da conversão. Batismo é um ato público, visível e de fé. O batismo não lava pecados, muito importante, tá, irmãos? Não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas é o elemento simbólico da conversão. Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Ele. Quando saímos da água, é um símbolo de que estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. Deixa eu explicar mais um pouquinho isso aqui. Veja, quando uma pessoa é batizada, ela não está lavando seus pecados, tá? Porque na cruz que somos perdoados, mas um elemento simbólico da conversão. Quando descemos as águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Veja, a palavra sim, batismo, tá? Quando diz de mergulhar, imergir, está dizendo se tornar um. Veja, aqui eu tenho um copo d'água. Vamos imaginar que esse é um balde, tá? Eu não trouxe o balde aqui que não dá, né? Vamos imaginar que esse é um balde d'água. Se você pega uma esponja de lavar prato, por exemplo, e mergulha na água, o que é que acontece?
a esponja absorve a água e está envolvido pela água. Isso é um batismo, tá? É mergulhar e se tornar um. Então, quando nós se batiza nas águas, é um símbolo de que quando aceitamos Jesus, nós tornamos um com Deus, um com Cristo, né? Paulo aos Efésios deixa claramente isso no capítulo 5, que somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos, tá? Então, quando saímos da água, é como se simbolicamente estamos sendo ressuscitados, tá? Nós identificamos com a morte e com a ressurreição de Cristo. Ao ser batizado, Jesus deixou seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Veja, meus amados, quando Jesus está sendo batizado nas águas, João Batista diz: não, o Senhor não. Ele explica que deve ser feito para que se cumpra toda a justiça. O que está dizendo? O batismo que João Batista está efetuando, no texto diz: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra arrependimento é pensar os pensamentos. Então, João está dizendo: vocês dizem que são filhos de Deus, mas pensem bem, porque o fruto não está dizendo isso. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, assumam um compromisso público de que vocês vão ter um comportamento correto, uma vida reta. E Jesus chega nessa altura e João disse: não, o Senhor não. Ele disse: não, eu vou me batizar. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou assumir publicamente um compromisso de viver uma vida, tá, comprometida com Deus. Então, isso para nós é um modelo nesse contexto, de que Jesus publicamente assume, e você vai ler em algum texto da Bíblia que Jesus desafia as pessoas dizendo: quem de vós me convence de pecado? Tá? Ou seja, Jesus viveu conforme esse compromisso que ele assumiu. Crer em Jesus é arrepender-se. Aliás, crer em Jesus é arrepender-se. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus, profissão sobre a igreja, uma profissão de fé sobre a própria vida. Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Então, a palavra arrependimento no grego, metanoia, né, significa mudança de mente. Eu já falei agora há pouco, né, no anterior tópico. Mudança de mente, nosso autor, ele sintetizou, tá? Metanoia, tá? Ou metanoem, que o nome do instituto vem dessa palavra, tá? É repensar os pensamentos. Quando eu pensar que pensamento estou pensando, aí isso vai gerar uma mudança de mente. Isso gera uma mudança radical de conduta, de atitude, tá? Então, somente quando eu penso que isso que eu estou pensando, e eu percebo que esse pensamento é negativo, que todo o meu comportamento vai mudar. Tá? Então, é que João Batista disse para os fariseus e saduceus e aqueles judeus: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, pensa, ele disse assim: vós dizeis, ou seja, vós pensais que sois filhos de Abraão, mas Deus pode suscitar filhos dessas pedras. O João Batista está dizendo: pensem bem, não se deixem enganar por os vossos próprios pensamentos e deem frutos dignos de arrependimento. Aliás, aqui um pedacinho: o batismo deve ser livre e espontânea vontade, tá? De espontânea vontade. Todo momento, tá, que estamos falando de batismo é uma decisão. A pessoa aceita Jesus porque decidiu e se batiza assumindo esse compromisso público. Uma provisão de fé sobre a palavra de Deus.
Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo, e a forma com que fazem varia de igreja para igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Então, quando é feito o batismo, você faz uma profissão de fé, ou seja, uma confissão de fé. Com o coração eu creio, com a boca faço a confissão. Sobre a igreja, tá? Essa é a confissão de fé. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja. Aqui são exemplos, tá? Que está se dando, tá? Tem igrejas que não vai fazer todas essas perguntas, mas sim o modelo. Você conscientemente se compromete a ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja? Aí a pessoa deve dizer sim, né? Ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você, ser fiel nos dízimos e ofertas e alçadas, participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus. Tá? Então, aqui são modelos de perguntas, tá? Que a pessoa deve fazer a respeito da igreja, né? Cada igreja tem um modelo, tá? Uma profissão de fé sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Então, aí você pergunta, você conscientemente se compromete a ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar? Ser imitador, já promete ser imitador de Deus como filho amado? É imitador de Cristo como exemplo de Paulo? Promete, né, ou confessa, declara publicamente ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, tá? Declara, né, ser sal da terra e luz do mundo, tá? Então, meus irmãos, tá? Essas profissões de fé, como eu disse, são cada igreja que faz, tá? Ó, isso aqui são modelos, tá? Mas o importante é o compromisso público. E a pergunta básica que você faz, né, normalmente, você confessa que Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Essa é uma profissão de fé bem básica que você faz no atos batismais, né? Se a pessoa diz sim, aí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, essa profissão básica é isso, tá? Ninguém pode se batizar sem confessar que Jesus Cristo é Deus, Senhor e Salvador. Muito bem, nós ressaltamos o simbolismo do batismo, mostramos que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se, e explicamos que a salvação é para quem crer em Jesus. Meus amados irmãos, desejo que vocês tenham uma boa EBD, tá? Lição fantástica no trimestre iniciando. Compartilhe com mais pessoas, desse seu joinha, lembre-se sempre de se lembrar de deixar seu joinha, tá? Seu like, né? E se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. A paz do Senhor Jesus.